Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso domingo para estudarmos a palavra do Senhor, na Escola Bíblica, através da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos entrar na lição de número 9. Nosso texto está ali em Atos 6, de 1 a 7. E qual é o objetivo da nossa lição de número 9? Do que fala a nossa lição de número 9? Hoje nós vamos conhecer um dos oficiais da Igreja Batista, o diácono. Né? Nós vamos estudar a respeito do diaconato. Né? Você sabe por que existem os diáconos? Você conhece? Saberia dizer por que existem os diáconos? Por que os diáconos estão ali na igreja? Para quê? Como eles surgiram? Como foram chamados e escolhidos para serem diáconos? Você sabe o que significa a palavra diácono? Diácono quer dizer servo, servidor, aquele que serve. E qual é o objetivo da nossa lição? O objetivo da nossa lição é entender, né, quais os requisitos de um diácono, quais são os requisitos de um diácono para atuarem na igreja de Jesus, não é isso? Quais são os requisitos? O diácono surgiu da necessidade da igreja de terem pessoas que pudessem fazer essa parte da ação social, que pudessem cuidar disso, a fim de que os apóstolos pudessem permanecer focados no ensino da palavra, na pregação, na proclamação do Evangelho. Desse modo, a igreja ela cresceu. Tudo aquilo que cresce, né? Tudo aquilo que cresce se torna bastante. Vão aparecendo outras necessidades, vão aparecendo outras situações, outras condições que precisam ser avaliadas. E como que isso tem que ser resolvido? Como que isso foi resolvido? A igreja de Jesus ela passou de 12 apóstolos para 70, e daqui a pouco ela tinha 3.000, e daqui a pouco ela tinha mais de 3.000, e aí começou a complicar aquela questão toda que a gente viu lá em Atos 2:47, que era a igreja que tinha tudo em comum, né? E precisaria haver ordens. Por quê? Porque as viúvas e os órfãos helênicos, gentios, estavam sendo prejudicados na divisão dos bens, estava faltando alguma coisa ali em relação aos judeus. Então, para equiparar essa diferença, em que ninguém permanecesse sem aquilo que lhe era necessário, era necessário que alguém tomasse conta dessa parte. Então, os diáconos foram instituídos para isso, né? Para tomar conta dessa área, para poder ali servir as mesas de forma que ninguém passasse necessidade, de forma que ninguém ficasse sem o seu alimento, sem a sua vestimenta, né? Que ninguém fosse injustiçado. Então, o diaconato foi criado nesse contexto, para que os apóstolos pudessem focar na palavra e os diáconos pudessem suprir aí essas demandas materiais que envolviam a sua amor solidário da igreja, que nós vimos na última lição. Os apóstolos eles não estavam mais dando conta, né, de toda a demanda, e Deus encaminhou o quê? Homens fiéis a eles, para quê? Para que eles continuassem avançando. O diaconato estava sendo inaugurado, né? Estava sendo inaugurado naquele momento. O diaconato foi servido o quê? O diaconato da necessidade, né, para o ministério. O diaconato ele surgiu da necessidade para o ministério. Como falei, havia uma necessidade, né, de suprir a questão material, de organizar a divisão dos bens, que a gente viu que eram todos em comum, e que todo mundo fosse atendido ali de acordo com a sua necessidade. Cada um deveria ser atendido de acordo com a sua necessidade. Como
estava difícil para os apóstolos a pregação da palavra e ainda tomar conta dessa parte, dividir os bens, de administrar os bens. Os diáconos foram instituídos ali. Deus os mandou, né? A reputação dos serviços diaconais, ela poderia se espalhar rapidamente se uma família não recebesse o apoio adequado, levando novamente a pressão sobre os apóstolos. O que os diáconos precisavam ter? Qual era a principal característica dos diáconos que Deus enviou ali para ajudar a igreja de Jesus ali naquele tempo? A primeira é que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Como vimos nas ações anteriores, não é possível realizar a obra da igreja. A igreja não pode cumprir a sua missão, ela não tem condições de cumprir a sua missão se a igreja não estiver sendo guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Nós vimos também nas ações anteriores que o Espírito Santo tanto atua na vida do perdido, aquele que há de ser alcançado pela palavra e transformado por Jesus Cristo, quanto na vida daquele que prega, na vida daquele que trabalha no serviço e na obra do reino de Deus. Então, aqueles homens, para servirem de líderes e atuarem naquela necessidade, eles precisariam ser homens cheios do Espírito Santo. Tinham que ser crentes de verdade, comprometidos com a causa do Evangelho, comprometidos com a causa do Senhor, a fim de que realizassem um trabalho bem sucedido. O trabalho de diaconato ele não podia ser um trabalho mal feito, mal realizado. A igreja precisava crescer e quanto mais ela crescia, ela precisava de pessoas preparadas para trabalharem em área. Mas o mais importante é que eles teriam de ser pessoas cheias do Espírito Santo. A primeira característica de um diácono era exatamente essa: homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Atos 6, né? Quem eram os diáconos? Atos 6,3 afirma que estes homens precisavam viver sob o domínio do Senhor em a sua soberania, tendo de ser obedientes a Deus. Eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Aí que ele está dizendo que são homens cheios do Espírito Santo, pessoas que vivem sob o domínio de Deus, pessoas que são obedientes ao Senhor, obedientes a Jesus e obedientes às suas orientações, aos seus ensinos. São pessoas que preservam os seus ensinos, são pessoas que são comprometidas com o bem, com a solidariedade, com aquele amor solidário que a gente viu na última lição, especialmente os diáconos, tá? Especialmente os diáconos, que eles ficaram com a missão de distribuir, de gerenciar aquele bem comum que era trazido por todos a igreja e de suprir a necessidade de cada um, cada família, cada momento da sua necessidade. Então, esse trabalho tinha que ser um trabalho de comprometimento. Homens e mulheres que estão disponíveis para o Senhor sempre são aqueles que Deus usa e capacita. Os diáconos não são escolhidos pela sua classe social, pelo seu nível de escolaridade, pelo seu coisa. São pessoas que Deus, cheios do Espírito Santo, que Deus talha, que Deus capacita, que Deus transforma nossos corações de maneira que possam exercer a função de maneira comprometida com a obra, né? O diácono ele é alguém escolhido por Deus, usado, capacitado para isso. É alguém espiritual, né? Que tenha sabedoria, integridade, que tenha discernimento, né? Que seja a habitação do Espírito Santo. É fundamental que o diácono seja a habitação do Espírito Santo, alguém profundamente regenerado por Jesus, que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Esses homens eles são reconhecidos, né? E quando eles são reconhecidos como homens cheios do Espírito Santo, os apóstolos impõem as suas mãos sobre eles, não dando poder a esses diáconos, não é nada disso, né? Isso é um hábito que nós temos, principalmente nós batistas. É um hábito do reconhecimento do chamado divino para comprometimento
para cumprimento daquela missão. Quando, no nosso contexto batista, principalmente, levantamos a mão sobre alguém para comissioná-lo para uma missão, é um reconhecimento ali do chamado de Deus sobre aquela vida, para que ela possa liderar naquela função, que ela possa exercer aquela função como líder da Igreja de Jesus. Né? No contexto batista, nós temos dois oficiais da igreja, os pastores e os diáconos. Então, ainda hoje, nós impomos as mãos consagrando a vida daquelas pessoas que Deus escolheu, capacitou para exercer essa função. Ok? Exercendo a função de solidariedade, né? Essa solidariedade que a gente viu lá, ela selava o reconhecimento público da soberania e capacitação do Senhor sobre aqueles que estivessem sujeitos a ela, esse ato de imposição, né? E aqui diz que nós devemos continuar da mesma forma, colocando, impondo as mãos sobre os nossos líderes, em reconhecimento ao chamado de Deus sobre aquelas vidas, à capacitação de Deus para aquelas vidas, a fim de exercer essa função. Diaconato nos nossos dias. Mais do que está escalado para cumprir uma função na igreja, o diácono está sempre atento às necessidades. Quem dá essa capacitação e visão apuradas é o Senhor. Ou seja, o diácono ele é um homem de Deus. Né? A função ainda existe, ainda mais hoje, no século XXI, ainda mais no contexto que a gente vive, pelo menos aqui no Brasil, no contexto social injusto, né? Um contexto social cruel, onde não existe equiparação, onde não existe igualdade, onde não existe, onde até o contexto social do Estado está corrompido, está falho no cumprimento da sua missão. A Igreja de Jesus, os diáconos, eles têm um trabalho, né, sob orientação do Espírito Santo, debaixo do ensino da palavra de Deus, de exercitar essa solidariedade, de exercitar a solidariedade, o amor solidário àqueles que necessitam. Concluindo, queridos, o que é servir? Se o diácono serve, só o diácono serve na igreja? Não, somos chamados de servos do Senhor. Isso não é em vão. Por quê? Porque esta é a vocação de todo cristão. Todos nós que somos discípulos de Jesus temos aqui a função de servir, né? Aqui o autor cita o título de João 12, 26 e Marcos 10. O servo não sabe viver sem servir. Quando deixa de servir, já deixou de ser servo. O servo de Jesus, ele está sempre buscando servir ao Senhor. Ele sempre faz isso com alegria de coração. Não importa se as circunstâncias são diversas, se há perseguição, se não há perseguição. Não importa se é difícil, se não é difícil. Né? Seja como for, o servo de Jesus, ele está sempre pronto para servir o reino de Deus com a sua vida. Ele está pronto a servir o reino de Deus com o seu amor, com o seu comprometimento, com a sua existência. É assim. O servo que não serve para viver, não serve para servir, não serve para viver. Então, a gente precisa, como servos do Senhor Jesus, discípulos de Jesus Cristo, como verdadeiros cristãos, estarmos no serviço. Não é só diácono que serve, toda a igreja de Jesus tem que cumprir a sua missão, tem que servir. Nós vimos aqui que o diácono ele tem um ministério específico, né? Ele trabalha ali no sustento, ali no servir da mesa, na organização da parte social da igreja. Ele tem essa função, mas na igreja todos temos que servir, né? Enquanto estivermos na terra, como igreja de Jesus Cristo, como cristãos, estamos aqui para servir. Enquanto tivermos força, saúde, tivermos existência, não podemos deixar que as intempéries da vida, que as atribulações nos impeçam de servir. E precisamos servir ao Senhor, porque o cristão de verdade, ele não sabe viver sem servir ao reino de Deus. Que
Deus abençoe sua vida, sua família, que você tenha uma semana abençoada na graça do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.